Esse vídeo é material complementar do meu novo e-book 5 ferramentas essenciais para trabalhar com criação de símbolos no Illustrator. O nome é grande, mas eu considero muito alinhado à proposta dele. Link para download na descrição. Beleza? Nossa segunda ferramenta do mini curso de 5 ferramentas essenciais para se trabalhar com criação de símbolos no Illustrator é a Shape Builder, a minha favorita no caso. A Shape Builder ela funciona como combinador de formas e é bem parecido com a ideia que a gente tem na Pathfinder, por exemplo. Só que a diferença é que é um processo mais manual e você tem um controle maior também. Exemplificando tudo isso, vou criar aqui um retângulo e uma circunferência. Vou mudar só a cor dela. E vou posicionar aqui mais ou menos. Opa, frente. A Shape Builder ela se encontra aqui, né? Ou você pode usar o atalho Shift M, que é muito mais rápido. Ele funciona com objetos selecionados, como por exemplo, eu tenho esses dois objetos aqui, aperto Shift M, meu cursor ele muda para um maisinho, tá vendo? E sempre quando eu passar o cursor em cima de qualquer elemento, como por exemplo, tanto fill como stroke, é bom fazer essa separação, porque a Shape Builder mesmo, ela faz uma separação entre os elementos fill e stroke. Fill é o preenchimento, stroke é o contorno. Na hora de você fazer retirada, por exemplo, perceba que eu não posso somar os strokes, mas eu posso remover. Então, certo que esse meu stroke aqui, ele fica com uma linha vermelha, viu? Ele permanece uma forma ali, só que corta o stroke. Mas vamos lá, vamos parte a parte, tá? A Shape Builder é bem fácil de utilizar, tirando alguns aspectos que se eu clicar 2 vezes aqui, me leva a Shape Builder Tool Options, que tem uma série de opções. Eu recomendo que você vá testando cada uma dessas aqui, para ver no que dá. A minha configuração tá ok para mim aqui no caso. E ela funciona como combinação de formas, porque sempre quando eu clicar e arrastar, eu estou somando as formas, só que, óbvio, em detrimento de outras já existentes. Se eu apertar Alt, perceba que o meu cursor ali de um mais, ele vai para um menos, ou seja, eu estou removendo partes. Se eu clicar aqui, remover. Só que ele entende uma coisa diferente da Pathfinder, como por exemplo, ele entende que aqui são 3 formas. Mas cara, não são 2 formas. Mas a Shape Builder vai entender aqui como 3 formas, porque se eu clicar para poder excluir esse quadrado, ele vai manter a intersecção, olha isso. Tá vendo? Ele entende dessa forma. Por isso que eu digo que ele é um processo mais manual, você tem um controle maior, que tem, apesar de ter a mesma função da Pathfinder, ela tem esse aspecto, mas eu preciso ter o controle dessa situação. Então vamos lá, eu quero somar formas, clique e arrasto. Vamos supor que sejam mais formas, né, para ficar mais divertido isso aqui. Tá, são mais formas agora. Vamos selecionar isso aqui, criar uma forma grande com isso e com essa aqui, né, com a intersecção. Olha a forma que eu consigo criar a partir disso. Assim como eu também consigo excluir, tá? Digamos que eu queira excluir essas partes aqui externas da circunferência. E é basicamente assim que funciona a Shape Builder. Trabalha com ela, estuda um pouco, tenta pegar uma prática, um traquejo. E é só você fechando esse vídeo e estudando um pouco sobre a ferramenta na prática com o Illustrator aberto. E para exemplificar a ferramenta Shape Builder, e eu vou colocar ela aqui em contraposição à Pathfinder, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. É um símbolo bem bonito, só que ele é bem difícil de você fazer. Mas vamos lá para a diferenciação, né? Deixa eu cortar isso aqui. A primeira diferenciação, que eu considero ser a principal, né, se não for a principal, é que a Pathfinder ela não consegue interpretar formas abertas. Ou seja, isso aqui é uma forma fechada. Se eu usasse aqui a Pencil Tool, fizesse isso aqui é uma forma aberta, beleza? Beleza. Se eu quiser, por exemplo, fazer um corte diagonal, né, circunferência, tentando com a Pathfinder, no caso aqui seria a minus front, né, certo? Só que ele não interpreta dessa forma. Se com essa mesma linha, essa mesma circunferência, e eu uso a Shape Builder, aqui o atalho Shift M, eu consigo somar e subtrair, porque ele entende essa forma aberta aqui como realmente uma faca, alguma coisa desse tipo. Eu posso apertar com o Alt aqui e apagar. Só que se liga muito bem nisso, porque ficam várias formas de... Vamos falar de resto? Fica tanto isso aqui, como isso aqui, tá vendo?
Aí tem cuidado na hora que você terminou de fazer o corte, pode se livrar da linha sem problema nenhum e fica tudo ok. E voltando para aquele exemplo lá das linhas abertas e fechadas, vou imaginar o seguinte exemplo, tá? Eu tenho essa forma aqui. Eu quero reaproveitar essa parte interna dele aqui. Pela Shape Builder eu não consigo fazer, nem se usar a ferramenta Minus Front, nem se usar Unite. Você vê que ele tenta ao máximo fechar essas formas, é como se ele pegasse isso aqui e compreendesse assim. O atalho para isso é Ctrl J para fechar uma forma, Ctrl J. Já a Shape Builder, Shift M aqui, eu posso compreender essas linhas, como eu falei antes, né? Ele interpreta as linhas na hora de remover. Se eu apertar Alt e colocar o cursor em cima da linha, eu consigo simplesmente tirar esses espaços aqui. Se eu voltar para ver, eu tenho apenas duas formas. Se eu abrir minha layer aqui, duas formas. E o que a gente faz agora? Ctrl J, que ele fecha a forma tanto de um lado como do outro lado. Como eu não quero te entediar fazendo o recorte desse símbolo aqui, por exemplo, eu vou deixar um vídeo rápido de 1 minuto com o meu processo de construção dele. Perceba que ele não é apenas formas circulares, mas também tem linhas. Então, quando você vê que existem linhas e você precisa utilizar delas para criar a forma, Shape Builder é a melhor escolha.